Vamos entrar na palavra. Eu creio que Deus tem uma mensagem. Não é? A palavra de Deus é comparada ao alimento. Não é? Fazer a vontade de Deus alimenta as nossas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento para nós. E é uma mensagem da parte de Deus para as nossas vidas hoje. Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós abrimos nosso coração nesta noite. Fala conosco em nome de Jesus. Senhor Deus, aquilo que Tu colocaste no meu coração, que eu seja um canal da Tua palavra nessa hora, Senhor Deus, para compartilhar, para transmitir, para que cada um seja mexido, impactado, seja, Senhor Deus, tocado nesta noite pela Tua palavra em nome de Jesus. Fala conosco, usando a Tua palavra, usando a minha vida em nome de Jesus. Amém. Diz para a pessoa do seu lado, abra o seu coração, Deus quer falar com você nessa noite. Muito bom, queridos, talvez eu nunca tivesse ouvido tanto sobre caráter até os 20 anos, mas depois dos 20 anos, quando eu cheguei a essa cidade, Londrina, em 1997, eu comecei a ouvir muito sobre caráter. E talvez eu nem soubesse o que era caráter. E aqui nesta casa, nesta igreja, eu comecei a ouvir sobre caráter. Nós somos uma igreja que ministramos sobre isso. Sobre o que é caráter, o que é um caráter que vai glorificar o nome de Deus. E é algo profundo. Não tem a ver com quem eu sou externamente, mas tem a ver com aquilo que eu sou como homem e como mulher. Então, o tema da palavra tem a ver com caráter. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o título da palavra. Mas eu queria refletir um pouquinho sobre isso, sobre caráter. Caráter, está ali no slide, conjunto dos traços particulares, modo de ser de um indivíduo ou de um grupo, índole, natureza, temperamento, firmeza moral que determina a coerência do indivíduo ao agir, ao proceder. Então você vê que não tem a ver com o externo, mas tem a ver com o interior, tem a ver com a firmeza moral de cada um. E eu coloquei uma frase: caráter é como uma pessoa age na presença e principalmente na ausência de outras pessoas, de maneira coerente com os valores e princípios nos quais essa pessoa acredita. Então, caráter tem a ver com aquilo que eu falo, mas também vivo, para ser um caráter coerente. Para ser algo que realmente glorifica o nome de Deus, eu devo fazer coisas na frente dos outros, em qualquer ambiente, na igreja, no trabalho, na universidade, na pós-graduação, onde eu estiver. A mesma coisa que eu faço em casa, a mesma coisa que eu faço na igreja. As coisas naturais. Não é? As minhas palavras, o que eu falo aqui, não deve ser muito diferente do que eu falo em casa, do que eu falo com a minha família. Porque não é este lugar que determina o meu caráter. Porque senão, se eu viajar, o meu caráter vai mudar. Se eu estiver sozinho, o meu caráter é outro. Então, o caráter, eu coloquei nessa frase, é o agir da pessoa na presença e principalmente na ausência. Porque é quando ninguém está vendo que o seu caráter é o que é. Quando você está sozinho, você é quem você realmente é. Ali está o seu caráter. E talvez aqui o seu caráter não apareça. Sentado aí, eu não sei como é o seu caráter. Não sei se está apenas sentado. Mas as pessoas vão nos conhecer pela maneira como nós agimos. Pela firmeza do nosso caráter, por essa firmeza moral do nosso caráter, as pessoas vão nos conhecer. Nós precisamos buscar ser pessoas de caráter. Não é? Ser pessoa de caráter é ser essa pessoa que é coerente com aquilo que ela acredita, com os valores dela, com os princípios dela, e ela vive segundo esses princípios. Segundo aquilo que é honesto, segundo aquilo que é de boa fama, coisas boas, que agrada o coração de Deus. Mas por que eu devo buscar ser uma pessoa de caráter? Primeiro, isso vai agradar o coração de Deus. É a coisa certa a se fazer. É muito bom estar do lado de uma pessoa de caráter. Desse caráter que a gente está falando aqui. Não do mau caráter, mas de um caráter justo, de uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira. É bom ter amigos de caráter, né? Com quem você pode contar. Pessoas que caminham com você, que têm valores que vão apontar você para Cristo. Então, por que eu devo buscar? Primeiro, porque é a vontade de Deus, porque glorifica. Mas, pastor, como eu vou buscar
ser uma pessoa de caráter? Primeira coisa, a sua identidade precisa estar bem clara. A sua identidade, quem você é de verdade. E aí eu preciso abrir um parêntese aqui. Talvez o que você recebeu muita carga ou informação errada. E talvez sua identidade esteja distorcida. E aí, consequentemente, o seu caráter tem problemas. Aí você fala, pastor, o que eu vou fazer? Eu recebi muita coisa da minha família, muita coisa eu já vivi, e agora eu estou conhecendo mais de Deus, faz alguns anos, faz alguns meses, que eu estou conhecendo mais de Deus. O que eu devo fazer? Primeiramente, você precisa buscar a sua identidade em Deus. Buscar saber quem você é em Deus. Não o que o seu pai disse, que um tio disse, uma tia disse, a sua mãe, as pessoas com quem você conviveu na infância, professores que disseram coisas ruins a seu respeito, pessoas que lançaram maldição sobre a sua vida. A partir do momento que você conhece Deus, conhece a palavra de Deus, é o momento de você aceitar o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, e rejeitar as mentiras de Satanás. Isso é permitir que Deus ajuste a sua identidade. Então essa é a primeira coisa, buscar essa consciência da sua verdadeira identidade. Depois, aprender com os erros. Aprender com os seus próprios erros. Né? Todos nós já erramos. Todos nós erramos. Nós temos essa natureza caída, pecaminosa. Então, inevitavelmente, a gente erra, a gente peca. Devemos pedir perdão, devemos nos arrepender. Além disso, aprender com aqueles erros. Tem um ditado aí no mundo que diz que errar é humano e persistir no erro é burrice. O mundo diz, não é o versículo, tá? Não está escrito na Bíblia. Não é versículo. É um ditado. Você persistir no erro é burrice. Então, o que eu quero dizer é que nós devemos aprender. Se eu persistir no erro, e eu acredito que nesse ditado é verdadeiro, não é? Quer dizer, a pessoa faz aquilo, se dá mal, faz aquilo, se dá mal. Até quando ela vai continuar fazendo aquilo? E sofrendo as consequências? Realmente é burrice. Então, para eu não ser uma pessoa burra, eu preciso então aprender com os erros. E aí eu tenho uma coisa para acrescentar. Aprender com os meus erros e aprender com os erros dos outros. Eu não preciso experimentar alguma coisa, porque eu já vi uma pessoa experimentar e ela se deu mal. Por que eu vou experimentar aquilo? Eu nunca cheirei cocaína, mas eu sei que mata. Das pessoas que eu já vi, pessoas que estão internadas, vicia e leva a pessoa à dependência. Eu não preciso experimentar. Quem entende? Agora você pode pensar em qualquer outro exemplo. Tem coisas que você não precisa experimentar, para você não sofrer, porque você já viu pessoas sofrendo. Então, a nossa identidade, aprender com os nossos erros e com os erros dos outros, e além disso, tomar atitudes práticas para obedecer Jesus. Obedecer Jesus de maneira prática. Eu amo Jesus, Jesus é bom, mas o que Jesus está pedindo para você fazer? Obedeça. O que Jesus diz na palavra que você deve fazer como jovem, na sua geração, na sua idade, conhecendo Deus como você tem conhecido, o que Deus está pedindo para você fazer? Vai lá e faça, vai lá e obedeça. Então, obedecendo de maneira prática, aprendendo com os erros, seus erros, os erros dos outros, e tendo a sua identidade ajustada, você começa a caminhar para ser essa pessoa de caráter, essa pessoa atraente em todos os sentidos, como amigo, como uma pessoa para um relacionamento, não é? Para um namoro, para um casamento. Por quê? Você se torna atraente, não por aquilo que você veste, não pelo carro que você tem, pela faculdade que você fez, não é? Mas pelo seu caráter. Aí está a chave. No caráter, Deus quer tocar o nosso caráter. As outras coisas, elas fazem parte da vida, tem a ver com posicionamentos, coisas naturais, fazem parte também, são reflexo de coisas internas, né? Minha disciplina, o meu estudo, o meu esforço, tem consequências. Não é? Eu estudei, eu trabalhei, eu conquistei coisas. Essas coisas vêm. Mas tem muitas pessoas que têm tudo isso, porque também trabalham, estudam, mas não têm caráter. E nós devemos buscar pessoas com caráter, e o restante vai vir, o restante se consegue. Amém, queridos? E nós queremos nessa noite
aprender com um cara que errou bastante. Mas eu não vou falar o nome dele ainda, tá bom? Só um instantinho. O título da palavra é Um Cara que Brincou de Ser Crente. Um cara que brincou de ser crente. Esse cara, ele conhecia Deus, pela família dele, no meio do povo, ele conhecia Deus, só que ele brincou com aquilo que ele era, com a identidade dele, com o propósito dele, com a missão dele. E falando um pouquinho dele, quando eu era criança, eu queria ser igual a esse cara. Eu ouvia as histórias bíblicas, é um cara da Bíblia, e eu queria ser igual a esse cara. Eu não entendia de caráter, então, do que eu ouvia, das histórias que eu ouvia sobre ele era um cara muito atraente, no sentido de referência. Puxa, eu quero ser, uma criança olha, vê um herói. Não é, eu gostava dos heróis, ainda gosto, os heróis da Marvel, os heróis da DC Comics, não é? O Capitão América, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Mas tinha esse cara que era um cara da Bíblia, que era um herói, um cara muito forte. E eu gostava desse cara. Só que quando eu cheguei a ser adulto, jovem, eu comecei a estudar mais sobre ele. Eu ouvi mensagens sobre esse cara. E aí eu percebi que ele foi um cara que brincou com a unção de Deus. Ele brincou com um presente, ele brincou com o chamado que estava sobre ele. E aí ele se deu muito mal. Apesar de ter feito coisas legais, boas, ele se deu mal. Ele poderia ter vivido muito mais para Deus e ele morreu antes do tempo. Então, quem já adivinhou quem é o cara? Sansão. Então, se você quiser conhecer mais sobre a vida de Sansão, em Juízes 13, no capítulo 13 ao capítulo 16, você vai estudar. Vale a pena você ler todos os capítulos. Nós não vamos ler alguns trechos aqui, mas vale a pena você conhecer mais sobre Sansão. Sansão foi um cara separado por Deus. Antes mesmo dele nascer, um anjo do Senhor veio para a mãe dele e disse, você vai ter um filho. E a mãe era estéril, aquela mulher era estéril. E Deus disse, você vai ter um filho, e esse filho vai ser separado para mim. Ele vai ser para mim, ele vai ter um ministério, ele vai ter um propósito. Então interessante, nem cita o nome da mãe, mas cita depois o nome do pai, Manoá. Manoá é o nome do pai de Sansão. O que aconteceu? A mãe recebeu, o anjo apareceu para ela, disse coisas para ela, ela procurou seu marido e contou. O anjo apareceu para mim e disse que eu vou ter um filho, e que esse filho vai ser separado para ele. E aí quando o anjo aparece novamente, ela chama Manoá, e aí os dois ouvem novamente o que o anjo tem a dizer. E o que acontece? O anjo diz assim, esse menino vai ser nazireu. Ele vai ser separado. Nazireu significa separado, significa, no hebraico, significa consagrado. É como nós hoje, nós somos consagrados ao Senhor, separados. Nós não pertencemos ao reino das trevas, fomos separados para Deus. Então, o anjo estava dizendo assim, o filho que você vai ter, Manoá, ele vai ser nazireu, ele vai ser separado. E desde agora, desde o ventre, a mãe não deveria, então, ingerir nenhuma bebida forte. Por quê? O voto de nazireu envolvia 3 atitudes, 3 procedimentos no voto de nazireu. O nazireu, ele não poderia se aproximar de cadáver, tivesse um bicho morto, tivesse uma pessoa morta, ele não... Então, assim, imagina um velório, ele não ia ao velório. Não porque ele não quisesse, não porque ele tinha um voto. Ele era consagrado, ele não se aproximava de defunto, de cadáver. Ele não poderia ingerir bebida destilada, bebida alcoólica. E ele não deveria passar navalha no seu cabelo, na sua barba. Não deveria raspar. Esse voto, ele poderia ser por toda a vida, como foi de Sansão, era para toda a vida. Ou ele poderia ser um voto que alguns profetas se separavam para isso. Estudiosos dizem que João Batista tinha o voto de nazireu, que era durante um período, durante alguns meses, durante algum tempo, se fazia esse voto de nazireu. Então ele poderia ser na vida toda ou por um período. E Sansão, então, ele tinha sobre ele esse voto. Se você quiser saber mais sobre o nazireado, não é,
esse voto de nazireado. Você pode estudar número 6, de 1 a 21, lá fala sobre isso. Deus estabelecendo esse voto. Então, a Sansão nasceu com um propósito. Já no ventre, antes do nascimento dele, ele já tinha um propósito. Eu queria ler com vocês, abram lá em Juízes. Juízes 13, 24 e 25. Eu vou falar para vocês o contexto. Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Havia 40 anos que os filisteus perseguiam, roubavam a colheita dos israelitas. Era um povo que estava sempre ali oprimindo e subjulgando Israel. Por 40 anos. E Sansão nasce nesse contexto. Sansão é um dos juízes que Deus levantou. Israel ainda não tinha um rei. Isso foi acontecer depois. Não é? Quando o povo de Israel clamava por um rei e Samuel ungiu o rei Saul, primeiro rei de Israel. Mas durante vários anos, Deus usou juízes para trazer libertação e para trazer uma direção para Israel. Então Sansão nasce nesse contexto. Então eu leio para vocês, capítulo 13, versículos 24 e 25. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Então é interessante que ele cresceu. Então aquela criança, esperada, aquela criança ungida, aquela criança separada, aquele nazireu, ele cresceu e se tornou um homem. Então eu imagino que ele tivesse aí seus 20 anos, não é? Uma maturidade, uns 20 anos, e Deus começou a usar, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor começou a agir nele, não é? Quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. E enquanto eu estudava a palavra, eu fui buscar o que significa Sansão. Alguém sabe qual o significado da palavra Sansão? Alguém já ouviu? Significa solzinho, pequeno sol. Solzinho ou pequeno sol. Daqui a pouquinho a gente vai entender, não é? Esse nome aí. Ele, de alguma maneira, ele trouxe uma postura para Sansão. Não é? Você vai entender, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Lembra que no começo eu falei que nós precisamos aprender com os erros nossos e dos outros? Então, nesta noite, nós vamos olhar para a vida de Sansão e para as posturas de Sansão e aprender com os erros dele, apesar de ele ter sido um homem usado por Deus. Você consegue entender? Por isso que é um crente, não é? O título dessa palavra. Um cara que brincou de ser crente. Um cara que brincou de ser crente. Você para para pensar, puxa, é possível, pastor? Um cara está na igreja, uma menina está na igreja, um homem está na igreja, um jovem, uma jovem, e brincar. É possível? É possível. Não quer dizer porque eu fiz integração, que eu fui para o encontro, que eu faço parte do ministério. Se eu brincar, eu posso me dar mal. Porque nós falamos hoje, durante o louvor, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então se eu ficar brincando de ser crente, ou brincando com a unção de Deus, eu estou dando mole para Satanás. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mesmo que eu esteja na célula, mesmo que eu esteja na celebração, mesmo que eu esteja no meio do corpo de Cristo. Então eu quero refletir com vocês nessa noite algumas mancadas que fazem de Sansão um cara que brincou de ser crente. Algumas vaciladas, algumas... Você entende mancada, né? Às vezes a gente dá mancada. Dá uma mancada com um amigo, né? Promete uma coisa e não faz, diz que vai, não vai, liga, promete uma coisa e não cumpre. Mancada, é erro, é pecado, é um vacilo. Então, algumas mancadas que fazem de Sansão um cara que brincou de ser crente. A primeira mancada, talvez não, tenha várias, tá? A gente vai refletir hoje sobre 3. Talvez você encontre outras mancadas. Pastor, estava estudando mais sobre Sansão, eu vi mais uma mancada aqui. Pode depois compartilhar, tá bom? Põe nos comentários aqui embaixo. Brincadeira. Primeira mancada que eu encontrei, ele escolheu obedecer ao coração dele, em vez de escolher obedecer à palavra de Deus. Pastor,
Sansão é contemporâneo, ou quer dizer, Sansão, ele parece que ele vive em 2019. Quer dizer que ele obedeceu o coração dele? Mas isso parece que é uma coisa da geração de hoje, pastor. Parece que as pessoas fazem isso hoje. Quer dizer, nada é tão novo e nada é tão velho debaixo do sol. Coisas que a gente vê hoje já aconteciam há muito tempo. Porque é pecado. Não existe pecado novo. Existem recursos novos para pecar, mas os pecados são os mesmos. Os pecados são os mesmos. Então, ele escolheu obedecer ao coração dele, em vez de seguir a palavra de Deus. Juízes 14, de 1 a 3. Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Então, Juízes 14, você que está anotando, 14, de 1 a 3. Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímna, consigo essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim. É ela que me agrada. Bonitinho, né? Mandando no pai. Você percebeu isso aí? Você percebeu a maneira que ele falava com o pai dele? Vamos voltar ali, ó. Consiga essa mulher para ser minha esposa. Eu achei uma gatinha ali entre as filisteias. Estou curtindo demais, já curti a página dela no Facebook. Consiga essa menina para mim, pai. É ela que eu quero. Filho, mas ela não é uma menina que crê nas mesmas coisas que você. Ela não faz parte do seu contexto. Não, mas é ela que eu quero. É ela que eu quero. E aí você precisa entender, os filisteus eram pessoas que não temiam ao Deus de Israel. E havia uma palavra, Sansão, tendo sido educado, não é, por pais israelitas, ele sabia que ele não deveria se misturar. Ele sabia que ele deveria permanecer ali e ter um relacionamento, se casar com uma mulher do povo de Israel. Porque eram pessoas que temiam a Deus. Mas ele vai e diz não. E é interessante que ele dá vazão ao coração dele. Ele dá vazão, ele permite que o coração dele domine. Certamente a menina devia ser bonita, atraente. Mas, e o caráter dessa menina? E a origem dessa menina não era quem Deus queria para ele. Por quê? Porque havia uma palavra. E outra coisa, ele desrespeita até os seus pais, porque os seus pais colocam a palavra. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo o seu povo? Mas ele não, ele quis. Existe um texto, acho que eu não coloquei aqui, em Jeremias 17, 9 e 10. Anote aí. Jeremias, se você tem sua Bíblia, acho que eu não coloquei aqui. Jeremias 17, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Queridos, aquele que é guiado pelo coração, está perdido. Porque a palavra de Deus diz em Jeremias que o coração é desesperadamente enganoso e corrupto. Se não for Deus para nos ajudar, o nosso coração vai nos levar à perdição. Pastor, mas os sentimentos não são da nossa alma. Deus não criou a nossa alma. Sim, Deus criou a nossa alma. Mas não para que ela dominasse a nossa vida. Quando a palavra de Deus fala de coração, está falando dos nossos sentimentos. Está falando da nossa alma. Então, se a palavra de Deus está dizendo que o nosso coração é desesperadamente enganoso, a nossa alma é desesperadamente enganosa. Ela não deve guiar a sua vida. O que estava acontecendo com Sansão é que ele foi capturado, ele ficou encantado por uma jovem, e por causa desse encantamento, ele começou a negociar os princípios. Ele começou a falar: não, mas por que eu tenho que me casar com uma pessoa da minha família, do meu povo? Por que não pode ser essa filisteia? Então ele começou a desconsiderar até mesmo a razão. Eu já ministrei aqui sobre razão e emoção. Espera aí, Deus nos dá uma mente, e a mente do homem, ela é extraordinária,
Os cientistas não conseguem medir a capacidade. Já estudaram, por exemplo, o cérebro de Albert Einstein e não viram diferença nenhuma do cérebro dele para o cérebro de outras pessoas, mas aquele cara foi um gênio e tantos outros foram gênios. E nós temos essa mente poderosa, e Deus fez a mente e nós temos nossa alma, que também é criada por Deus. Por que nós damos mais valor para os nossos sentimentos e colocamos a nossa razão lá embaixo? Por que não equilibramos isso? Quantas pessoas estão sendo guiadas pelo coração? Pastor, mas as emoções não são importantes? São importantes. Deus usa as nossas emoções, a compaixão, o amor, não é? a saudade. Os sentimentos são importantes, mas ali na alma tem um engano. Por isso o versículo de Jeremias continua: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então Deus sonda, Deus nos ajuda a perceber o engano dentro do nosso coração. Queria fazer uma pergunta para você: quem você obedece? Você obedece o seu coração ou a palavra de Deus? Quem você ouve? Os seus sentimentos? O seu coração? Ou seus pais? Quem você ouve? O conselho de sabedoria. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Quem você tem ouvido nesses dias? Você para ouvir a sua liderança, seus supervisores, os seus pastores, os pastores que cobrem a sua vida. Sansão, ele não ouviu seus pais. Seus pais representavam autoridade sobre ele. Os nossos pais são autoridade. Tem pessoas que não consideram pai e mãe. Não param para ouvir pai e mãe. E na casa de Deus também existem pais e mães espirituais. Não são pessoas que vão dizer o que você tem que fazer. Não vou falar com o meu líder, ele vai querer dizer o que eu tenho que fazer. Não, Deus não me chama para dizer o que você tem para fazer. Deus me chama para apresentar a palavra para você. Deus me chama para exortar você. Deus chama os líderes para abrir a Bíblia e dizer, olha o que diz a palavra de Deus. A fazer um gancho com uma palavra como a de hoje. Lembra que o pastor ministrou sobre Sansão? Será que você não está tomando decisões sem considerar? Será que você não está sendo guiado pelo seu coração? Ore sobre isso. Olha o que diz a palavra de Deus, que o coração é desesperadamente enganoso e corrupto. Então o líder, a cobertura espiritual serve para apontar o caminho. Os pais apontaram o caminho para ele. O que ele fez? Não deu a mínima para os pais. Não quis nem saber. Foi lá e fez o que ele quis fazer. Lembra do nome dele? Qual que é o significado do nome dele? Solzinho. Pequeno sol. Talvez ele tenha sido criado assim, não é? Filho único, filho prometido. Talvez os pais deram muita moral negativa, no sentido de ele se achar mais do que ele era. Por isso ele fala assim, consigam essa mulher para mim. Filho, mas você deveria se procurar no povo. Não, eu quero essa que me agrada. Talvez a gente está agindo como solzinho. Tem pessoas trazendo uma palavra, tem pessoas nos apontando o caminho, e a gente coloca, não, eu que mando, sou eu que mando nessa parada aqui. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mas e o conselho de sabedoria? Então essa é a primeira mancada. Precisamos ouvir a nossa cobertura. Em Hebreus 13:17 diz assim, obedeçam seus líderes e submetam-se, Hebreus 13:17, e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Muito bem, segunda mancada de Sansão. Ele se aproximou da morte em nome de um prazer momentâneo. Lembra que ele era nazireu? Ele não deveria se aproximar de um cadáver. Ele não deveria se aproximar de um ser morto. Então ele se aproxima da morte por um prazer momentâneo. Você vai entender melhor daqui a pouquinho. Lembra daquela jovem? Ele se interessou por uma jovem e ele foi até esse lugar, no meio do povo filisteu, e levou os pais para conhecer essa jovem. E aí o que aconteceu?
indo para esse lugar, ele percebeu a aproximação de um leão e ele matou esse leão, para proteger seus pais e tal. E ele voltou, conheceram, ele voltou. Tempos depois, ele vai para o casamento dele, e ele lembra daquele leão, ele se aproxima, mas agora o leão está morto. E é nesse momento que ele se aproxima de um cadáver. Por quê? Porque dentro daquela carcaça do leão tinha mel. Não é? Abelhas tinham feito ali a colmeia delas, e ali havia mel. Então ele se aproxima daquele cadáver por causa do mel. Então vamos ler a passagem, para você entender. Juízes 14, de 8 a 9. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, com aquela jovem filisteia, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Olha que loucura. Mas pastor, ele não tinha um voto? Por isso, essa é a segunda mancada dele. E detalhe, ele foi lá, ele quebrou um voto dele, e não era brincadeira. Nós vamos entrar daqui a pouco. Ele fez grandes coisas, porque o Espírito Santo usava a vida de Sansão. Tem um momento que Sansão mata 1000 homens, sozinho, com a queixada de um jumento. Com a ossada do queixo de um jumento, ele mata 1000 homens filisteus. Ele era muito forte. E essa unção, essa força, vinha de Deus. Então esse cara foi um cara muito usado por Deus, era um juiz em Israel. Tinha um chamado, ele era conhecido entre o povo. Essa história se espalhou. Ele era uma autoridade. E ele era um nazireu. Todo mundo sabia o que o nazireu deveria fazer. Tanto é verdade que, quando ele traz o mel para os seus pais, ele não conta que tinha tirado o mel do cadáver, para você ver. Lembra que nós estamos falando sobre caráter? E o caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando? Talvez ele olhou para os lados, viu que não tinha ninguém, não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém. O pessoal da célula dele não estava. O líder não estava perto. Mas ali estava o leão, e tinha um mel ali. E ele foi lá. Quando ele chega para os pais, ele nem toca no assunto. Trouxe o mel, silenciou. Aí você fala, pastor, mel? Mel trazia prazer para ele. Quem gosta de mel aqui? Sabe que talvez alguns não gostem de mel hoje? Porque hoje tem muita opção. Ou você vai ao Hashimitsu, você não vai querer mel. Meu Deus, você vai numa padaria, tem outras coisas. Mas pensa há milhares de anos, que não tinha o que nós temos hoje. Os confeitos e os doces e as coisas que nós temos hoje. Então o mel certamente era uma coisa maravilhosa na época. Maravilhosa. Não se tinha em qualquer lugar, qualquer momento. E ele encontrou esse mel. Então, talvez você olhasse para aquele cadáver, para o cadáver do leão, olhasse para aquele mel, hoje, passando em algum lugar, tivesse um mel ali, você ia desprezar o mel. Mas hoje, existem coisas que te dão prazer. Mas as coisas que te dão prazer hoje, talvez estejam acompanhadas da morte. Talvez o que te dá prazer hoje, naquele dia, para Sansão, foi o mel. Hoje, o que você busca, que vai te dar prazer, está vinculado à morte. E você se aproxima da morte. Isso é o que Deus está falando conosco nessa noite. Sansão, ele buscou o prazer dele. Só que o prazer que ele queria, experimentar o mel, saborear o mel, trazer um prazer para a carne dele, não é, um alimento para a carne dele, estava no meio de um cadáver. No meio de um cadáver. Ele sabia bem que não deveria se aproximar daquele cadáver. Sabe o que é nazireu? É santo. Santo não é perfeito. Tá? Santo não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas eu quero dizer para você, nós somos santos. Pastor, não é muito forte falar que eu sou santo? Não, porque santo é separado. É separado para Deus.
Ah, mas eu não sou perfeito. Deus aceita você não sendo perfeito, mas Ele chama você de meu filho, minha filha. Era isso que Sansão era, ele era separado. E é isso que você deve saber que você é. Você não é qualquer jovem aqui em Londrina, não. Você é um jovem, homem de Deus, você é uma jovem, uma mulher de Deus. Você deve andar aqui nas ruas de Londrina sabendo quem você é em Deus. Não negociando, não experimentando qualquer coisa, não vendo qualquer coisa, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Sansão, nesse momento, ele perdeu a consciência de quem ele era. Ele abriu mão do voto, de um posicionamento, de uma santidade, por causa de um mel. Por causa de uma coisinha que ele poderia conseguir mel em outro lugar, em outro momento. Ele estava indo para uma festa de casamento. O casamento dele, certamente haveria mel lá, outras coisas. Ele vai, se aproxima da morte, arrisca a sua vida espiritual, o seu chamado, por causa de mel, por causa de um prazer. Ele negociou a pureza na vida dele. Mas tem um cara, estamos malhando Sansão, não é? Malhando, falando coisas erradas, as mancadas dele. Mas tem um cara na Bíblia que ele é o oposto de Sansão nessa questão de pureza. O nome dele é Daniel. Daniel, está lá no livro de Daniel, ele foi para um lugar como prisioneiro, ele foi para a Babilônia como prisioneiro, e ele não quis se misturar, tanto que ele disse assim, nós não vamos comer, eu não quero comer dos manjares do rei. Por quê? Eram consagrados, ele falou, não quero comer desses manjares. E ele propõe isso para o encarregado, dizendo assim, eu vou fazer parte aqui do treinamento, eu quero estudar sobre a cultura de vocês, porque o rei pediu os melhores jovens de Israel, porque queria trazer para a corte real, mas ele disse assim, eu quero aprender de tudo, mas eu não quero comer. Faça um teste, né? Nós aqui que somos de Israel, nós não vamos comer. Passado esse tempo, você pode fazer um teste conosco, para saber se a nossa saúde está boa. E o encarregado fez, e a saúde deles era melhor do que aqueles que estavam comendo os manjares. Então você vê um outro posicionamento de Daniel. Enquanto Sansão vai lá e quebra um voto, Daniel diz assim, eu não quero comer dos manjares da Babilônia. Babilônia representa o mundo hoje. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Daniel estava na Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia. Queridos, você tem uma identidade. Você não pertence a este mundo. Você vive neste mundo, você se relaciona, mas a sua identidade está em Deus. Você pertence ao reino de Deus. Você percebe a diferença? Isso não é para você se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha mais do que as outras. Não, mas isso precisa ser uma consciência diante da tentação, diante do medo, diante das mentiras de Satanás, diante das propostas de Satanás. Você precisa saber quem você é. Diante das propostas do diabo, Sansão estava equivocado em relação a quem ele era. E ele sabia, desde a infância, quem ele era. Mas ele se perdeu. Você e eu, nós podemos escolher ser igual a Sansão ou igual a Daniel. Quem você quer ser? Uma pessoa como Sansão, famoso, forte, talvez bonito? Ou alguém de caráter? O que é mais importante? O exterior ou quem você é em Deus? A palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto, ou deixa o rosto mais bonito. E coração fala do interior, fala das emoções, da alma, mas fala de uma alegria interna, que vem de uma santidade, que vem de uma identidade em Deus. Vivemos neste mundo, mas não devemos tomar a forma dele. Tem um texto que diz assim, 2 Coríntios 7:1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Última mancada, terceira e última mancada. Ele se deixou fisgar pela sedução das palavras. Ele se deixou fisgar pela sedução das palavras. Lembra do leão? Lembra do mel? Sansão chegou na festa de casamento.
Quando ele chegou à festa, lembra? Os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Sabe o que aconteceu? Talvez a família, ou eles mesmos, eles apresentaram 30 acompanhantes, como se fossem 30 padrinhos para Sansão. Ele não sabia, chegou na festa, arrumaram para ele 30 integrantes. Só que aí, eles eram adversários, mas estavam ali, um israelita ia casar com uma filisteia e tal, estavam no casamento, ele propõe um enigma. Dizendo assim que do forte saiu doçura. Deixa eu ler aqui para não me enganar. Ele faz um enigma. Do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. Ele diz assim, tentem descobrir sobre o que eu estou falando. Do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. Ele propõe isso para os 30 acompanhantes ali. E a festa durava 7 dias. E ele diz assim, se vocês não conseguirem, vocês vão ter que dar vestes para mim. Pelo menos 30 vestes, roupas para mim. E aí esses caras ficam desesperados, porque eles nem imaginam do que Sansão estava falando. Nós que conhecemos a história, sabemos, do que come saiu comida, o mel. E do forte, o leão, saiu doçura. Mas os caras nem imaginavam. Quero ler para vocês essa passagem. Está lá em Juízes 14, 10 a 14. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Propõe-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Então, ficaram ali, foi feito o enigma, eles aceitaram o enigma, então se eles não descobrissem, eles teriam que pagar para Sansão aquelas roupas, aquelas vestes. E aí, eu quero continuar com vocês a leitura, versículos 15 a 20. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão, convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você não nos convidou para nos roubar. Você nos convidou para nos roubar? É uma pergunta. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos, você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem ao meu pai, à minha mãe, expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Então, vamos parar aqui a leitura. Lembra da decisão de Sansão? Aqui já começa um atrito. Ela já diz, você está enganando o meu povo. Porque 30 jovens filisteus, e ela era uma filisteia. Já começa um atrito porque são de povos diferentes, de pensamentos diferentes, de contextos diferentes. Esses caras, então, ameaçam essa menina, dizendo assim, descubra o enigma, senão você vai morrer, o seu pai vai morrer. Mas situações ali envolvendo 2 povos, diferenças entre eles, inimizade entre eles. E aí ela começa a falar na cabeça. E ela não conta a verdade. Poderia contar a verdade. Poderia dizer assim, Sansão, eles ameaçaram me matar o meu pai. Se ela conta a verdade, a atitude dele seria outra. Mas ela não conta a verdade, ela faz chantagem emocional, você não me ama, tal. E ele é seduzido pelas palavras dela. E aí eu vou continuar com você aqui agora. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram-lhe dizer, o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, quer dizer, conversado com a minha esposa, com quem pertence a mim, não teriam solucionado o meu enigma.
Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Olha que tristeza. Foi matar 30 homens, roubou essas roupas deles, pagou para esses 30 acompanhantes, chateado, voltou para casa, talvez ficou muito tempo. A sua esposa, com quem ele tinha se casado, é dada para se casar com um daqueles 30 rapazes. Olha que desgraça que surge de atitudes erradas. Tudo começou quando ele escolhe uma menina que não era para escolher, quando ele se aproxima de um cadáver que não deveria, faz esse enigma, e aí uma bola de neve começa a surgir. Depois disso, muitas coisas acontecem. Quando ele volta, ele descobre então que a sua mulher, a palavra de Deus não diz quanto tempo ele demorou, mas talvez semanas, dias, meses, e ele volta e ele quer a mulher dele. Não, eu vim para estar com a minha esposa. Não, a sua esposa? Não é a sua esposa. O pai fala assim, se você quiser a minha filha mais nova, porque a sua esposa não é mais sua esposa, foi dada a outro homem, você foi embora. Ele fica muito bravo com isso, e aí ele junta raposas, põe fogo no rabo dessas 300 raposas, e essas raposas ele joga ou solta nas plantações dos filisteus. E todas essas plantações se queimam, toda a safra dos filisteus é perdida. E aí começa outras coisas vão surgir, não vou entrar em detalhes, mas ele mata muitos filisteus, aquela situação de 1000 filisteus com a queixada acontece aí também. E a Bíblia diz que muitos anos se passam, e agora, o que acontece? Novamente, depois de ser um juiz, de governar, depois desse fato, ele se apaixona por outra moça, novamente filisteia. Aí eu pergunto para você, esse ditado, talvez seja um ditado israelita, né? Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Porque agora ele se apaixona por Dalila. E aí, se você pensava que aquela primeira era Dalila, não era Dalila. Agora que chegou a Dalila. Ele se apaixona por uma moça, e aí a Bíblia não dá detalhes, mas ele está com essa moça. Ele dorme com essa moça, ele está com essa menina, Dalila. E aí, os filisteus se aproximam de Dalila e fazem uma proposta para ela. Fazem uma proposta. Se você conseguir descobrir de onde vem a força, porque ele já havia matado milhares de filisteus. Eles estavam querendo destruir Sansão. Então eles dizem assim, se você conseguir, nós vamos te dar muita prata. Muitos quilos de prata. E ela começa novamente. Novamente não, né? Agora, ele começa novamente a ser seduzido pelas palavras de Dalila. E Dalila começa a tentar descobrir o segredo de Sansão. Qual que era o segredo de Sansão? Sansão era separado. Quando criança, eu achava que o poder de Sansão estava no cabelo. Eu não sabia desse voto de Nazireu. Aquelas bíblias infantis falam, né, mostra o cabelo, depois o cabelo é cortado, mas o poder não está no cabelo. Sabe o que aconteceu? Sansão foi se afastando de Deus. Desde lá atrás, quando ele se envolveu pela primeira vez com aquela menina filisteia, depois ele se aproxima de um cadáver. A Bíblia não relata, mas talvez ali, nesse relacionamento com Dalila, ele bebia bebidas fortes. E o corte do cabelo foi a última coisa. Foi quando realmente o Espírito do Senhor se afastou de Sansão. Sabe o que isso mostra para nós? Que talvez nós, não vai ser do dia para a noite que a gente vai perder a unção de Deus. A gente começa a perder nas atitudes que vão nos levando para longe de Deus. É um site que eu acesso, é uma mentira, é um engano, é uma conversa inapropriada com uma menina, com um rapaz, é um WhatsApp, é uma imagem que eu mando, é uma imagem que eu recebo, e eu estou me afastando de Deus, eu estou brincando com a morte, eu estou brincando com aquilo que não faz parte da minha vida, porque eu fui separado.
Eu vou me aproximando assim como Sansão. E de repente, quando eu menos esperar, eu estou morto espiritualmente. É isso que acontece com Sansão. Sansão, ele se aproxima da morte. Sansão, ele brinca de ser crente, ele brinca. Ele tinha uma posição, ele era um líder no meio do povo de Israel. Mas ele é fisgado. E ele é burro. Ele é burro. Pastor, você vai falar que Sansão é burro, o cara está na Bíblia. Sansão foi burro. Um crente burro. Pastor, mas por que a Bíblia traz um exemplo desse? Por quê? Porque não é só uma história de José, do Egito. Que história linda, pastor. Por que não é uma história apenas como a de Daniel? Que história linda de Daniel. O cara que se posicionou, que orava 3 vezes ao dia. Que foi um grande homem, respeitado, uma grande autoridade na Babilônia. Por que a Bíblia não mostra apenas esses exemplos bons? Exatamente porque nós precisamos aprender com os erros dos outros. Você precisa aprender com Sansão, eu preciso aprender com Sansão. Eu preciso aprender com Davi, que Davi, um grande homem, um grande rei, adulterou. Ele não era um moleque quando ele adulterou. Ele tinha por volta dos seus 40 e poucos anos, quando ele adulterou. Então, eu que não fico esperto, eu que não me posiciono como homem de Deus, senão eu vou cair, porque se Davi caiu, quem sou eu para não cair? Aquele que está em pé, que pensa em estar de pé, cuide para que não caia. Se Sansão, sendo esse grande homem, um juiz de Israel, deu tantas mancadas, quem sou eu se eu não ficar esperto? Quem sou eu se eu não me posicionar? E o que acontece nessa última mancada de Sansão? Ele foi seduzido. Quem você tem ouvido nesses dias? Sabe o que acontece? Eu vou ler com vocês capítulo 16, versículos 15 a 21. Então ela lhe disse, Dalila, como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Olha que bonitinho. Ah, você me ama? Prova que me ama então. Você não faz isso comigo? Você não diz que me ama? Eu não sou o seu namorado, não sou seu namorado, não sou seu noivo. Ninguém precisa saber. Você não confia em mim? Você percebe a sedução das palavras. Essa é a 3ª vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o seu segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjulgá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Sabe o que aconteceu? Ela já tinha tentado e ele já tinha mentido para ela várias vezes, dizendo, não, se fizer isso, eu perco a força. Ela fazia, né? Ele estava amarrado, ela gritava, ele quebrava facilmente as amarras. E os filisteus estavam escondidos, não se aproximavam. Fez isso várias vezes, até que essa última vez, ele é seduzido pelas palavras e conta a verdade. Só que interessante, não foi só o cabelo, olha o que diz. Não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então não é só a sua aparência, não é uma aparência de ser crente, não é o caráter. E Deus já não estava mais ali com Sansão, Deus já o tinha deixado. Deus já o tinha deixado. Por isso ele não tinha mais força, por isso ele não tinha mais autoridade, ele não tinha mais uma identidade em Deus. E aí os caras vêm, furam os olhos dele e o levam prisioneiro.
E sabe o que vai acontecer? Ele é preso, ele fica durante algum tempo preso, e aí os filisteus dão uma grande festa. Ele é chamado, ele é buscado para ser colocado num lugar, para ele ser zombado pelos filisteus. Uma grande festa. Milhares de filisteus estavam ali. E os caras levam para o centro daquele lugar, para ser zombado, e ele pede para quem o trouxe ali, que o colocasse perto de 2 colunas daquele templo dos filisteus. E aí o seu cabelo já havia crescido. E ele pede, pela última vez, Deus, me ajude, não é? Seja comigo nessa hora. Não é? Talvez ali ele tenha se arrependido, ele pede força novamente a Deus, e ele, com a força, né, do Espírito Santo, ele derruba, com o Espírito do Senhor, ele derruba aquelas colunas, ele morre, e milhares de filisteus morrem junto com ele, naquele momento. Mas eu quero chamar a sua atenção, a idade dele, a Bíblia não diz exatamente, mas diz que ele governou, ou ele liderou Israel por 20 anos, quer dizer, e ele morreu, não é? Porque foi o último ato dele naquele momento. Não é? Então, aproximadamente 20 anos. Se ele começou a liderar como juiz em Israel aos 20 anos de idade, ele morreu aos 40. Mas quem disse que deveria morrer aos 40? O que o levou a morrer aos 40? Eu não tenho medo de errar aqui. As atitudes dele, as práticas dele, de desobediência à palavra de Deus, o levaram a morrer fora do tempo, fora da época. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Há 3 mancadas que a gente vê em Sansão. A primeira é que ele escolheu obedecer o coração dele. Talvez você chegou nessa noite e ouvindo essa palavra, você se identificou com isso. Pastor, quantas vezes eu, em vez de obedecer a palavra de Deus, ouvir o conselho de sabedoria, eu obedeço o meu coração. A segunda mancada de Sansão é que ele se aproximou da morte em nome de um prazer. Talvez você seja uma pessoa aqui dentro que tem se aproximado, tem brincado com a morte espiritual, tem experimentado alguns prazeres, algumas coisas que dão prazer para a sua carne, mas que no fundo vão matar a sua vida espiritual. Você sabe, você que está aqui nessa noite, você sabe que o fim daquilo é morte. Aquilo rouba a sua autoridade, aquilo rouba a sua alegria, traz um prazer momentâneo, traz uma satisfação naquela hora, mas é morte. E talvez você esteja aqui nessa noite, mas você tem sido seduzido com palavras de um rapaz, com palavras de uma mulher, palavras de sedução, que te levam a mentir, que te levam a desobedecer a palavra de Deus, que te levam a ferir os princípios da palavra. Eu queria que você ficasse em pé agora. Eu quero orar com você nessa noite.